Boa noite, muito obrigado você ligado na tela do Cidade Alerta aqui na TV Adonai, a TV do Bem, afiliada Record TV Belém. Essa é a TV do povo, um Grupo Águia sempre com você. Cidade Alerta chegando, muita notícia para você e muita informação com a marca registrada da TV Adonai, que é o Jornalismo Verdade. Aqui sim, jornalismo com clareza, veracidade dos fatos e verdade. Isso que tem que ser feito. Muito obrigado pelo prestígio da audiência. Deus abençoe e proteja você, sua família, sua casa, sua empresa, seus negócios. Vamos lá. Gente, eu já quero abrir o programa dizendo o seguinte: a promoção Festival de Prêmios TV Adonai, que seria o sorteio no dia 6 de julho, foi adiado para dezembro, por causa da pandemia. A pandemia chegou, pegou todo mundo de surpresa, esse coronavírus, a Covid-19. Infelizmente, não pôde realizar o sorteio, a TV Adonai não pôde realizar o sorteio, mas as empresas parceiras continuam distribuindo cupons, porque em dezembro será o sorteio do Polo 0 km 2020, será o sorteio da Factor 0 km 2020 e das 5 TVs, Smart TV de LED, 50 polegadas. Então a promoção está valendo, com a mesma seriedade, transparência, e clareza que a TV Adonai sempre fez, esse sorteio com honestidade de sempre, aí o compromisso com nossos telespectadores e com os empresários, parceiros da promoção e das outras promoções que já foram realizadas. Então, você vai poder participar e concorrer a 7 prêmios, 7 valiosos prêmios, como eu disse, é um carro 0 km, que você sabe da promoção aí, você vai concorrer a esse Polo 2020 0 km completo, a Factor 125 0 km 2020 e as 5 Smart TV LED de 50 polegadas. Então a promoção está valendo. Quanto mais você comprar nas empresas credenciadas, mais chances você tem de ganhar. São 7 chances, 7 para você concorrer. E jamais a TV Adonai iria fazer um sorteio num momento de pandemia como esse, porque é um sorteio que reúne várias pessoas que participam ali ao vivo do sorteio, vários empresários. Então seria um risco muito grande para a saúde das pessoas, um risco muito grande para a saúde dos empresários que iriam estar lá presentes e de convidados que estão sempre participando, de todos nós. Então a TV Adonai optou em reunião com toda a comissão organizadora do sorteio do Festival de Prêmios e com os empresários, e entraram em comum acordo de que a promoção o sorteio da promoção Festival de Prêmios da TV Adonai deveria ser adiado e ficou para dezembro. Mas está valendo, tá bom? Combinado? Bom, gente, hoje, no Balanço Geral, nós falamos sobre um acidente que aconteceu ali, saindo de Santana do Araguaia, passando por Barreira de Campo, Santa Maria das Barreiras e vindo para a Redenção. Essa estrada de chão aí, entre a divisa, esse acontecimento, esse acidente aconteceu na divisa de Santa Maria das Barreiras com Santana do Araguaia, próximo à Barreira de Campo, que é distrito de Santana do Araguaia. Então, aí aconteceu o acidente com 2 vítimas fatais. Essas 2 vítimas fatais foi um passageiro que estava no ônibus de passageiros, outras pessoas ficaram feridas e o motorista do ônibus, infelizmente, veio a óbito. Então, esse acidente aconteceu domingo, por volta de 14 horas, 2 horas da tarde, nesse trecho aí, porque a ponte do Inajá, próxima a Santa Maria das Barreiras, ela caiu sexta-feira, dia 31. Aí nós falamos aqui no programa, o DENIT já entrou em contato conosco, a nossa redação aqui com a TV Adonai, e disse o seguinte, que eles estão arrumando a ponte desde domingo, dia 2, eles estão arrumando a ponte, lá os trabalhadores estão a todo vapor, desde domingo. Então a gente vai falar aqui que já o trânsito vai ser liberado, na BR-158, à altura do rio Inajazinho, no município de Santa Maria das Barreiras. A ponte caiu na última sexta-feira. Olha, você está vendo aí que os operários trabalham na construção de uma bucha, o nome disso aí é bucha. Essa bucha é o aterro para liberar o tráfego de veículos por baixo, pelo rio, aí é onde eles fazem essa bucha, no rio Inajazinho. Outra equipe trabalha no reparo da ponte de madeira sobre o rio
Inajá. Então, eles estão arrumando aí a ponte, arrumando a ponte e fazendo a chamada bucha para que os motoristas passem para o tráfego de veículos ser liberado, né, lá próximo a Santa Maria das Barreiras, né? Então, aí para sair desse desvio, que esse desvio onde eles estão passando, está acontecendo acidentes, é perigoso, é muita poeira, realmente é muito perigosa aquela estrada, tá bom? Então, explicado aí, o DENIT está realmente arrumando a ponte sobre o rio Inajazinho, próximo a Santa Maria das Barreiras, para liberar o trânsito da BR-158, ok? É isso aí, a notícia aqui não para, a gente está aqui para informar, trazer as informações para você sobre tudo que está acontecendo na nossa região. Ontem, domingo, também teve uma cena que chamou a atenção, muitos populares foram lá para ver, porque já ficaram sabendo, que alguns presos foram transferidos de outros presídios para o presídio de Redenção. Olha o comboio dos caminhões que carregam os presos. A direção do presídio não disse quantos presos foram transferidos para o novo presídio de Redenção, recém-inaugurado, mas foi um comboio de vários caminhões que trouxeram esses presos aqui para a cidade de Redenção. Informando você com a notícia, com a clareza que você gosta, o Jornalismo Verdade da TV Adonai continua. Bom, mudando de assunto, a gente já abre também, para a gente poder fazer o bem. Nós vamos contar a história do seu Raimundo. O Jorge Filho conta mais uma história para a gente, um pedido de socorro do seu Raimundo, no Ação Solidária Adonai. Você vai poder ligar para o seu Raimundo e ajudar. Veja bem a história, ouça bem a história. Ele precisa de mim, de você. São esses trabalhadores que fazem parte da associação de catadores no lixão. São pessoas que trabalham de sol a sol, são pessoas sofridas, são pessoas que precisam de mim, de você, da nossa solidariedade, da nossa generosidade. Está no ar mais um Ação Solidária Adonai. No Ação Solidária Adonai de hoje, você vai conhecer a história do Sr. Raimundo. Ele vive na comunidade dos catadores de recicláveis e tem passado por várias dificuldades. O Sr. Raimundo está impossibilitado de trabalhar devido a uma doença e assim as dificuldades chegaram. Para você ter uma ideia, nem comer em casa ele pode, pois o dinheiro que tem vai todo para a energia. E se não fosse o filho, ele não sabe nem como estaria. Além disso tudo, ele ainda está no grupo de risco da Covid-19. Devido à idade avançada, uma verdadeira história de sofrimento. Você de casa acabou de acompanhar a história dele e sabe que é uma situação difícil, uma situação complicada. Eu sei que você de casa que agora está almoçando ou jantando, está vendo a situação e deu aquele aperto no coração. Você que quer ajudar, vem comigo. Já falei várias vezes, não sou eu entregando, sou eu representando você aí de casa. Venha mudar, venha fazer parte dessa história comigo, venha fazer parte dessa ação solidária. O mundo precisa disso, o Brasil precisa disso, Redenção principalmente precisa disso. Eu quero agradecer também o apoio com a Supermercado Mundial, que vem nos apoiando, vem nos ajudando. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado Supermercado Mundial. Agora vem comigo nessa entrega da cesta básica. Nós entregamos para o Sr. Raimundo alimentos, roupas, produtos higiênicos, máscaras e outros produtos para ajudar ele a ir sobrevivendo junto com a família. Porém, não pode parar por aí. Você quer ajudar o Sr. Raimundo? Então ligue no 98805-2845. 98805-2845. Esse foi mais uma Ação Solidária Adonai. Agradecemos a todos que têm nos ajudado. E vamos juntos mudar a vida de várias pessoas nesse momento difícil. Até a próxima. Obrigado, Mundial. O Mundial é parceiro do Ação Solidária Adonai. Obrigado você que faz parte dessa rede de solidariedade. Obrigado você que sempre tem contribuído, ajudado as pessoas que precisam. Senhor Raimundo, você viu aí, é uma pessoa simples, pessoa que trabalha de sol a sol. Não é fácil trabalhar onde ele trabalha, né? Um trabalho difícil, árduo, né? Mas ele tem que trabalhar, não é? Ele não pode parar, tem família, né? Ele precisa trabalhar, ele precisa comer, ele precisa alimentar a família, ele precisa, não é? Mas aí, num momento difícil, ele está pedindo a nossa ajuda, dizendo para nós, me socorre nesse momento, me socorre, eu
estou precisando da ajuda de vocês, eu estou precisando da contribuição de vocês, da generosidade de vocês. Você que tem um coração rico, 98805-2845. 98805-2845. Está o telefone aí, você pega a caneta, anota, ou anota no seu celular mesmo e salva. Seu Raimundo, batalhador, lá do lixão, vou dar uma força para ele, vou ligar para ele, vou fazer uma visita para ele, não é? E vou ajudá-lo nesse momento de muita dificuldade. Tá bom? Faça isso. A generosidade nos faz grandes e faz parte da lei da semeadura. Que a gente planta, a gente colhe, né? E agrada o coração de Deus. Bom, olha, mudando de assunto, a Americano Materiais para Construção, você sabe, já tem a fama de vender barato. Quem quer comprar barato, quem quer economizar e economizar muito é na Americano. Na Americano é assim, se você comparar os preços, você vai comprar. Se você comparar lá, você vai comprar com certeza na Americano Materiais para Construção, porque lá o seu dinheiro vale mais. Então, construir e reformar é com Americano. Venha para Americano Materiais para Construção. Aqui, o seu dinheiro vale mais. Comparou, comprou. Aqui seu dinheiro vale mais. Na Americano Materiais para Construção, no geral é sempre mais barato. Ano novo de economia Americano. Preço baixo pra valer. Americano Materiais para Construção. Quem compara, compra e economiza. Americano. Comparou, comprou. Aqui seu dinheiro vale mais. Avenida Cristo Rei. Fone 99271-2556. Vamos para Tucumã. Tucumã, Juscelino Show vai mostrar uma casa que pegou fogo. A casa foi totalmente consumida pelas chamas, totalmente destruída pelo fogo. E esse já é o quarto incêndio de residências que lá na região, essa região da 279, os 5 municípios, olha o desespero da dona da casa. Olha. Ainda bem que os vizinhos conseguiram tirar os móveis e eletrodomésticos de dentro da casa. Foram muitos, mas esses vizinhos foram muito legais, hein? Muito legais, ajudaram, todo mundo usando aí o caminhão-pipa, tentando conter o fogo, apagar o fogo, que é um perigo também para as outras residências, mas o desespero da mulher é visível. E outra coisa, nessa região aí, das 7 cidades, que é Xinguara, Água Azul, Ourilândia, Tucumã e São Félix do Xingu, não tem corpo de bombeiros, não tem brigada de incêndio, acredite ou não. Nessas 5 cidades, sinceramente, hein? Sinceramente, já está na hora de ter um corpo de bombeiros, uma brigada de incêndio nessas cidades aí. Pelo menos numa cidade aí, vamos supor, mais no meio ali, para atender essas cidades da 279. Vamos ver, Juscelino Show conta tudo. Como é que essa casa pegou fogo? Acompanhe. O incêndio que começou na tarde desta sexta-feira aqui no setor rodoviário, na Rua Breves, em Tucumã, se propagou rapidamente. A gente vê aqui, ó, um caminhão-pipa da prefeitura veio até o local tentar conter as chamas da residência. A gente se aproxima aqui para a gente tentar mostrar para os senhores o trabalho de contenção das chamas desse incêndio que, infelizmente, a casa de madeira está sendo toda consumida pelas chamas do fogo que se propagou rapidamente. A gente ainda não tem a informação de como esse fogo se propagou. Tem um amigo aqui, esse aqui é o vizinho da outra rua, né? Você trabalha aqui próximo. Como é que vocês souberam? Trabalho na SOS Telecom e aí de lá a gente viu a fumaça. Aí eu vim pra cá, na hora que eu vi a fumaça eu vim pra cá verificar o que era. Tava pegando fogo nessa casa aqui da vizinha do lado. A gente foi pra lá, começamos a tirar os móveis todos de lá e tentar apagar o fogo na ponta daquela casa que tava pegando incêndio também lá. E aí estamos aqui ajudando, cara. Até agora não sabe o que provocou essas chamas? Não sabe, até agora ninguém não veio nada, não tem perícia, né? Não tem nem como todo mundo se ajudando na correria. Tá aí. Rapaz aqui da SOS Telecom, ele tá ajudando aqui, como outras pessoas estão ajudando também, tentar apagar as chamas desse incêndio que rapidamente se propagou aqui nessa residência, aqui no setor rodoviário. Olha, uma corrente de homens aqui, ó, foi montada. Esses homens, eles estão auxiliando, segurando a mangueira, estão tentando conter as chamas do incêndio aqui que se propagou rapidamente. Muita gente, curiosos,
vieram aqui na residência que fica na Rua Breves, aqui no setor rodoviário, e a gente percebe que praticamente a casa de madeira foi toda consumida pelas chamas do fogo, que se propagou rapidamente. A gente ainda não tem informações se esse incêndio foi provocado por um curto-circuito ou uma panela no fogo, ninguém sabe ainda até o momento. O certo é que as pessoas estão aqui tentando apagar as chamas deste incêndio. Apesar do prejuízo total com a perca da casa, os moradores todos se salvaram. E a única pessoa que estava na residência na hora que o incêndio iniciou não ficou ferida. Dona Marisete, proprietária da casa, ficou sabendo do incêndio por populares no seu local de trabalho e veio depressa conferir as informações. Ao chegar no local, ficou inconsolada e teve de ser amparada por vizinhos. Os vizinhos do lado direito e esquerdo da residência que pegou fogo agiram rápido e retiraram os móveis de casa, temendo que o fogo se alastrasse e chegasse em suas residências também. As pessoas que perceberam o incêndio correram depressa, porém conseguiram apenas retirar do imóvel em chamas algumas poucas peças de roupas. Apesar dos esforços de todos na tentativa de apagar o incêndio, não sobrou nada da casa, que foi toda consumida pelas chamas. Dona Marisete e família ficaram desabrigados e sem nenhum móvel. A cena que chama a atenção é da Dona Marisete, né? Ela desesperada, e é para ficar desesperada mesmo, né? Tadinha, ela estava trabalhando, recebe uma notícia ruim como essa, mas é uma fatalidade, Dona Marisete. Vai dar certo, os vizinhos estão aí para lhe ajudar. Eu tenho certeza que o espírito de solidariedade está em Tucumã também, porque o povo brasileiro, o povo paraense, o povo dessa região de Redenção, a maioria absoluta é de pessoas solidárias, pessoas generosas. Olha, está todo mundo ajudando aí, ó, apagando fogo, os vizinhos tiraram também os móveis, eletrodomésticos, todo mundo se uniu para ajudar. Tudo bem que a casa era de madeira, não houve tempo para fazer com que as chamas não destruíssem a residência da Dona Marisete, mas eu gostei de ver foi a atitude das pessoas, todo mundo unido ali, ajudando. Bom, gente, olha, eu tenho uma boa notícia. Essa semana, o presidente do Republicanos, o ex-prefeito JPC, nosso diretor-presidente aqui da TV Adonai, JPC, o Jorge Paulo, vai estar aqui nos concedendo uma entrevista. Vai falar sobre pré-campanha, como é que estão os preparativos, como é que estão os pré-candidatos a vereador, como é que está essa questão da pré-candidatura dele, não é? Tudo isso nós vamos conversar aqui nos nossos programas para você acompanhar. Então, essa semana, o JPC já confirmou, ele vai estar aqui com a gente, nós falamos com ele, e ele vai estar aqui nos concedendo a entrevista. Vamos falar de tudo, vamos falar de coronavírus, vamos falar da pré-campanha, vamos falar da campanha 2020, como é que estão as coligações e como é que está também essa questão dos pré-candidatos a vereador, falar dessa coisa da mudança, porque essa campanha, a pré-campanha e a campanha vão ser atípicas, né? Diferente de tudo que nós já vimos. Vai ser mais digitalizada através da internet, poucas reuniões, não vai haver comício, provavelmente vão ser proibidos os comícios e tudo mais. Então, essa semana está confirmado o JPC aqui na TV Adonai. Tá? Você vai ficar sabendo direitinho o dia em que ele vai estar aqui. Eu vou te avisar com antecedência o dia que ele vai estar aqui nos concedendo uma entrevista falando das eleições de 2020, falando da pós-pandemia, como é que vai ser a expectativa e tudo mais. Ok? Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Todo mundo falando de vacina. Aí muitas pesquisas sobre vacina. Diz que a Rússia, inclusive, diz que agora, agora em outubro, já quer vacinar o povo russo. Né? Outros estão dizendo que vão esperar só ano que vem. Mas, afinal de contas, qual é a vacina que vai ser lançada? Vai ser lançada esse ano ou não? Então, você vai acompanhar nessa reportagem que o Domingo Espetacular fez uma investigação
A Record fez essa investigação para saber realmente quando é que vai ser lançada essa vacina. Vai ser esse ano ainda ou não? Acompanhe. Março, abril, maio, junho, julho, agosto. Estamos no 6º mês de pandemia mundial por coronavírus. E durante todo esse tempo, um batalhão de cientistas, médicos, pesquisadores de diversas áreas reúnem esforços para encontrar uma resposta. A vacina, ela será, nesse sentido, certamente a mais rápida da história. Apesar disso, ainda segue a pergunta: quando teremos uma vacina? Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, neste momento há 163 projetos em desenvolvimento. Todos os países que detêm tecnologias avançadas de produção de vacinas estão procurando soluções para que nós possamos sair dessa crise como um todo. Elas também usam diferentes plataformas que os países estão dominando hoje. A ideia é colocar no nosso organismo um material estranho, um corpo estranho, que faça com que o nosso organismo, o nosso sistema imune, reconheça esse corpo estranho. Então, é uma questão de treinar o nosso organismo para que ele produza esses soldadinhos, que vão combater o vírus. Para entender em que pé estamos exatamente, vamos voltar a 10 de janeiro. Apenas uma semana e meia depois de descobrir um novo tipo de pneumonia, cientistas chineses mapearam o genoma do vírus e identificaram a Covid-19. Em 11 de março, a Organização Mundial de Saúde declarou pandemia mundial, dando início a uma corrida pela vacina. This is the defining global health crisis of our time. No final de abril, a Universidade de Oxford, na Inglaterra, iniciou testes em seres humanos. Um marco para a história, já que normalmente esse processo leva anos. A vacina da cachumba, ela levou cerca de 4 anos para ser desenvolvida. Nós estamos tentando desenvolver uma vacina para a dengue desde 2009. Nós estamos avançando muito porque algumas universidades, institutos de pesquisa e empresas estão usando, por exemplo, plataformas que já foram desenvolvidas anteriormente para combater as epidemias de SARS e de MERS. Então, isso ajudou a acelerar o processo de desenvolvimento dessa vacina. O último relatório da OMS aponta 5 vacinas em fase avançada: Oxford, AstraZeneca, as chinesas Sinovac e Sinopharm e as americanas Moderna e Pfizer-BioNTech. Embora não apareça nessa lista, a Rússia também diz estar na dianteira. O governo afirmou que no começo de agosto terá uma vacina aprovada para a produção e espera distribuir 200 milhões de doses até o fim deste ano. Cada uma dessas pesquisas usa uma tecnologia diferente e explora possibilidades variadas de chegar a uma vacina. Por isso, há vários projetos correndo ao mesmo tempo, inclusive no Brasil. Isso significa que provavelmente mais de um imunizante poderá ter sucesso. No Brasil, o Dr. Jorge Calil coordena um dos projetos no Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração. Ele explica que provavelmente mais de um imunizante terá êxito. Nós estamos testando o que vier, tudo em paralelo, eu diria, porque existe uma pressão enorme da sociedade para que a gente tenha uma vacina. Muitas vacinas em muitos países também é ótimo, porque os países vão ser atendidos imediatamente e haverá vacinas para que serem colocadas à disposição dos países que não estão desenvolvendo vacina. Em junho, o governo de São Paulo anunciou um acordo com a farmacêutica Sinovac. A colaboração prevê testes em 9 mil voluntários e o fornecimento de doses para o Instituto Butantan. Existem 4 centros vacinando ativamente e até a próxima semana todos os demais centros deverão iniciar suas atividades. Então nós estamos numa fase muito adiantada do desenvolvimento dessa vacina e as perspectivas são animadoras. Na China, a produção já está em andamento e, comprovada a eficácia, a fórmula chega ao Brasil ainda este ano. Terminando
A vacina sendo aprovada, o Butantan já receberá a primeira partida de 60 milhões de vacinas a partir de outubro desse ano, que será mais do que suficiente, né, dado ao estágio da epidemia naquele momento. Outra parceria foi a do governo federal com a Oxford e a farmacêutica AstraZeneca. A proposta também inclui testes em 5 mil voluntários, além da compra de 100 milhões de doses e transferência de tecnologia para a fabricação de mais lotes. Esses testes experimentais fazem parte da chamada fase 3. É o teste fundamental para toda a ciência que está por trás e que levou aquela vacina a ser testada. Então, na vida normal, na vida real, você vai ver se você está protegido contra o vírus. Porque a terceira fase mostra quando a vacina é eficaz realmente. A primeira voluntária a receber essa dose experimental foi a cirurgiã dentista Denise Abranches. Eu me voluntariei no desejo de ajudar as pessoas num momento importante. Ela fez um teste para coronavírus e, com o resultado negativo, recebeu a dose. Não manifestei nenhuma reação, nenhum sinal, sintoma ou um evento adverso. A vacina é uma vacina intramuscular, como uma vacina de influenza que já tomamos. Para que os pesquisadores possam acompanhar os efeitos, Denise mantém um relatório computando temperatura corporal e indícios como de dor de cabeça ou cansaço. Tem sido um privilégio, uma responsabilidade também de poder colaborar com o estudo dessa magnitude e que traga essa resposta, essa esperança para não só para nós brasileiros, mas como todas as pessoas do mundo que estão no desejo de ter uma vacina. Com a vacina em mãos, acabou? Infelizmente não. Depois de pronto, testado e aprovado, o imunizante ainda precisa ser produzido e distribuído. Podem faltar insumos para a preparação das vacinas. O Brasil ele é totalmente dependente de mercados como Índia e China. E imunizar toda a população em um país tão grande tem desafios logísticos enormes, né? Tem questões éticas, quem vai ser vacinado primeiro, tem que garantir acesso igualitário a todos. Esse acesso igualitário pode ser outro desafio. Na semana passada, muitos jornais anunciaram que os Estados Unidos tinham comprado 100 milhões de doses da vacina da Pfizer, ou seja, tudo que está em produção atualmente. Mas a empresa alega que tem potencial para produzir 1 bilhão e 200 milhões de doses até 2021. Somewhere in the range of 1.2 billion doses next year. Uma vez que a produção esteja a pleno vapor, a coordenação de distribuição ficará a cargo do Ministério da Saúde, que deve seguir o mesmo protocolo das vacinas que já estamos acostumados a receber. Nós vamos ter essa vacina, que já vem sendo desenvolvida muito rapidamente, até a metade de 2021. Enquanto nós não temos essa vacina, é fundamental que a gente respeite as medidas não farmacológicas, né? O distanciamento físico, o uso de máscaras, álcool gel, os hábitos de higiene, isso aí é extremamente importante nesse momento. Eu tenho um amigo que diz assim, eu não tomo vacina da China de jeito nenhum e nem vacina da Rússia. Mas não é bem assim não, isso aqui, a vacina passa por testes no Brasil e tudo mais, né? Inclusive todas essas vacinas primeiro passam por laboratórios, são grandes laboratórios que existem no Brasil, né? Importante dizer isso. Olha, a Drogaria Santa Bárbara é para você comprar o seu medicamento, os seus produtos, sem ter que sair de casa. Se você não quiser ir na Drogaria Santa Bárbara, ela leva o medicamento até você, através de 2 aplicativos. Por exemplo, você vai ligar no 991686336, 991686336, chega rápido, entrega rápido na sua casa. E você também pode optar pelo aplicativo Tô no Lucro. É isso mesmo, a Drogaria Santa Bárbara facilita para você e sua família. É mais que uma farmácia, faz bem para você. As Drogarias Santa Bárbara traz mais uma novidade para você. Atendimento no aplicativo Tô no Lucro. Baixe o aplicativo Tô no Lucro e aproveite preços especiais na Santa Bárbara. E não para por aí. Fazendo sua primeira compra no aplicativo Tô no Lucro, você ganha R$10 de desconto.
É só usar o cupom de desconto do aplicativo Drogarias Santa Bárbara no aplicativo Tô no Lucro. É só baixar, clicar e aproveitar. Olha, agora uma dica muito interessante para os jovens. Você que é jovem, que está procurando emprego durante a pandemia, tem uma dica de um especialista agora, né, orientando você como buscar o emprego, como buscar esse emprego durante a pandemia. Acompanhe. Eu tinha planos, muitos planos para agora, o final da faculdade, conseguir um bom trabalho, conseguir dar continuidade nos meus planos, o que infelizmente eu acho que não vai acontecer. Milhões de demitidos, centenas de milhares com contratos suspensos ou redução de jornadas e salários, uma recessão que impacta ainda mais os jovens. Enquanto a taxa de desemprego da população em geral era de pouco mais de 12% no primeiro trimestre do ano, entre os trabalhadores de 18 a 24 anos era mais do que o dobro, 27%. Os jovens, de fato, são os mais afetados por essa crise? Primeiro, ele já não tinha emprego antes da pandemia. Ele vai ter muita dificuldade. Por quê? Porque não tem vaga. Se é uma coisa racional, se eu diminuir o salário e aumentei a carga horária, não vai ter o quê? Não tem emprego. Até voltar numa economia normal, nós achamos que isso vai demorar uns 3 anos, não só no Brasil, mas no mundo todo, esse efeito da pandemia em cima da empregabilidade. A Organização Internacional do Trabalho estima que 1 em cada 5 jovens no mundo perdeu o emprego nesta pandemia e 23% deles tiveram alguma perda salarial. No Brasil, a crise afeta inclusive os programas de estágio e de trainees. Só uma das principais centrais de contratações desse público do país teve queda de 25% nos encaminhamentos de estagiários. No comparativo, apenas do mês de abril deste ano, com o mesmo período de 2019, a redução é ainda mais expressiva, 85% menos oportunidades para os estudantes. Karen é um dos nomes dentro desses números. Era para estar sendo um momento feliz, de muita animação, sabe? Mas, infelizmente, por conta da pandemia, isso não aconteceu. Ela está no último semestre de administração de empresas. Todos os dias são inúmeras ligações e procura por processos seletivos. Não está sendo nada fácil, sabe? É muito não que você leva. O sentimento de frustração aumenta a cada dia. É muita angústia, é muito triste, a gente se desmotiva muito. Kate está há pouco mais de um semestre nas mesmas tentativas. O currículo é disparado diariamente. Tenho 23 anos de idade e acabei de me formar em engenharia de produção. Juntamente finalizei um estágio numa grande multinacional. Mas essa pandemia pegou de surpresa todo mundo. Estou enviando vários currículos para empresas, indústrias, mas realmente está difícil. Quem está empregado está querendo se salvar. E não tem vaga nova, né? Não tem vaga nova. Mais da metade saiu do curso quando está no primeiro ano. Eles desistiram. Esses jovens que estão falando, poxa, não tem emprego, não tem isso, para que eu vou estudar? Então, na realidade, nós vamos ter um hiato se esses jovens eles não efetivamente forem atrás de uma formação, porque muitos estão saindo para ajudar as famílias. Eu não tenho nada contra isso, mas se ele for ajudar as famílias, está fazendo qualquer atividade precária, vamos dizer assim, e largando mão dos sonhos futuros. O especialista em desenvolvimento de carreiras acredita que os efeitos dessa crise levarão anos para serem amenizados. Nós estimamos, baseado em pesquisas passadas, fazendo uma projeção por métodos quantitativos sérios, que nós vamos ter 3 anos de ajustes. Claro que esse ajuste pode ser maior ou menor, dependendo da atuação das empresas e do governo. Pelas projeções, manter o trabalho exigirá um esforço ainda maior. Tem muita gente falando agora que é uma geração perdida. Primeiro, não é uma geração perdida, eu não concordo muito com isso.
é uma geração que vai ter mais dificuldade. A única saída que ele tem é se tornar mais competitivo, ir atrás do prejuízo e procurar muito mais conhecimento. Felipe sente essa pressão cada vez que se prepara para procurar emprego. Tenho 21 anos, eu estou desempregado já há um tempo, por falta de oportunidade. Já entreguei diversos currículos, já fui em alguns processos seletivos, mas infelizmente a maioria das empresas só contratam pessoas que estão cursando ensino superior, que têm uma faculdade, e aí acaba não dando oportunidade para aquelas pessoas que não fazem, porque não têm condição de pagar. É para isso que eu preciso de um emprego, que eu preciso trabalhar para mim poder pagar minha faculdade, para ter condições de pagar a faculdade. O sonho do auxiliar de escritório desempregado é cursar uma faculdade de administração de empresas. Mas a realidade é que, para sobreviver, ele aceita bicos em áreas muito diferentes. Eu não posso ficar parado, eu tenho minha mãe para ajudar, eu tenho contas também. Acaba ficando com sonhos um pouco distante e as empresas precisam dar oportunidade para mais pessoas e nessa pandemia eu sei que está mais difícil, precisamos se virar do jeito que dá. A tendência é de empregos mais precários daqui para frente quando surgirem? Eu não tenho emprego, então ele acaba se sujeitando a entrar não um subemprego, mas um emprego precário. Empregos precários, salários cada vez menores e uma competição crescente. Tudo isso empurrou Karimã dos salões de beleza para a cozinha. Ela se formou em estética, ingressou na área, mas perdeu espaço no mercado quando a Covid-19 chegou ao Brasil. Logo no início, em março, eu tive que parar porque eu tinha contato direto com o cliente e marcas pararam de fazer publicidade também. Então eu acabei ficando totalmente sem renda. Sem emprego, ela passou a fazer poke para vender. O prato da culinária havaiana agora é a alternativa de renda. Daí surgiu a ideia de abrir um delivery de poke. Alguns são mais audaciosos, acabam abrindo um próprio negócio. Ele acaba abrindo um próprio negócio que ele pode decolar ou não. Ele pode se perder no meio do caminho, porque eventualmente a formação deficitária que ele teve na área de gestão, na área de negócios, não deixam essa pessoa crescer. Karimã trocou os pincéis pelas panelas. Se o mercado muda, mudar pode ser a saída. Hoje, eu me imagino trabalhando mais nessa área, na área da gastronomia e futuramente crescendo ainda mais com o meu restaurante. Só um impacto pode comprometer ainda mais esse cenário. O jovem, principal força produtiva do país, desistir. Pior, desistirem deles. Nenhum jovem que quer crescer na vida quer ficar desempregado. Ele quer construir a sua vida, ele quer ter a sua casa, ele quer ficar com alguém no futuro, vai casar, ele vai querer se desenvolver. Só que quando o cara não vê essa perspectiva, ele fala, eu não vou fazer mais nada, né? E acaba abandonando, que é o pior. É isso mesmo, ó. Aqui você tem dicas importantes para você, mas você que é jovem, não desista nunca. Continue sonhando. Vá em frente em busca dos seus sonhos. Agora a gente vai falar sobre essa polêmica do fechamento das igrejas, né? Que tem prejudicado muitas pessoas. Quando você fecha espaços religiosos, templos, igrejas, e nós somos um povo cristão, 88% da população brasileira é a maioria cristã. Então é o seguinte, com o fechamento dessas igrejas, e muitos prefeitos, alguma coisa não está soando bem. Por que esses prefeitos continuam insistindo em manter as igrejas fechadas? Eu vejo assim, é tudo por interesse político, porque esse ano é um ano político. Sinceramente, é só isso. Porque eles só pensam neles. Eles estão pouco se lixando para o povo. Eles só querem o povo só na época da eleição para votar neles, elegê-los, para eles ficarem cheios de pompa, de poder, não é? Estufar o peito e dizer que é prefeito de uma cidade, que é governador de um estado, né? Tudo vaidade e ambição, só isso, ambição desmedida. O cara só pensa em dinheiro, só pensa em poder. Mas aí você vai ver o fechamento dessas igrejas e daqui a pouco eu quero apresentar
uma pesquisa que foi feita pelo Instituto da Record, Real Time Big Data, o instituto que mais acertou nas últimas eleições. Eu vou mostrar essa pesquisa, mas antes vamos ver como o fechamento dessas igrejas, o fechamento de templos prejudica a fé das pessoas. Até porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Acompanhe. Monique sofreu muito com o mal silencioso, a depressão. Com o fim de um casamento, foi onde eu percebi que tinha algo errado comigo. Comecei a sentir dores constantes no meu corpo e mesmo indo buscar a ajuda da medicina, nada era encontrado. Ela conta que foram 12 tentativas de tirar a própria vida. Então, o desejo de morte, ele foi começando a brotar de uma maneira sutil, sem eu perceber. Por que viver? Até que ela se emocionou com as palavras de um pastor sobre a fé e tudo começou a mudar. Falei assim, eu quero ver. Eu quero ver o que acontece, eu quero realmente provar disso que ele está falando. E aquele chamado dele, realmente passando aquelas palavras de fé, de esperança, de convicção, foi através dessas palavras que fez eu ir atrás da ajuda. Monique engrossa uma corrente cada vez mais forte de pessoas que não conseguem viver sem ela, a fé. Tem até um ditado que o pessoal fala que a fé move montanhas. E então a fé é tudo. Se a gente não acredita em Deus, ou acredita em alguma coisa, a nossa vida não tem sentido. A fé para mim é tudo, tudo. A fé está em todas as religiões. Fé para mim é dedicação, é o ato de respeito, de amor, de comprometimento. A fé significa que é a prática da caridade, que seria o amor em movimento, faz com que a nossa fé, o entender que nós temos algo diferente dos aspectos materiais, que movimenta a nossa vida. Fé significa acreditar num ser supremo, o Criador do universo, saber que tem uma autoridade acima da nossa cabeça. Saber que a gente apenas planeja, mas a última palavra é dele. Em tempos difíceis, para muitos, ela é o alicerce. É a fé que nos alimenta, é a esperança que nos fortalece, né? É esse contato com a espiritualidade que me faz diferente. A fé é o valor mais alto na vida dos seres humanos. Nós precisamos da fé em nossa vida para ter esperança. Pois, imagina, quando você sente que Deus te cuida, que Deus te guarde, que Deus te salve de toda do mal. A fé é um instrumento de trazer esperança para as pessoas. Muita gente perde a esperança nesse momento. E através da fé as pessoas são fortalecidas. A fé já é reconhecida pela ciência pelos seus efeitos positivos nas curas e pelo enfrentamento de momentos difíceis. Segundo pesquisa de uma universidade americana, pacientes com fé apresentam 40% menos chances de desenvolver depressão. Quem costuma atender nos consultórios vê essa realidade com frequência. Que antes era uma coisa meio mística, hoje em dia já está sendo muito comprovado pela ciência mesmo a importância da fé, que a oração tem um local no cérebro onde ela age, né? E o que isso traz? Que isso traz produções de hormônios que vão fazer as pessoas ficarem realmente mais felizes, e aí você fica mais resiliente para lidar com as coisas. Reinaldo adoeceu depois do divórcio. Isso foi um gatilho para um processo de depressão. Então eu vejo que a depressão começa por um ponto de tristeza. E aí essa depressão foi tomando conta de mim. Nenhum tratamento era suficiente. A ajuda de profissionais não funcionava. Passei a usar antidepressivo, tinha episódios de ansiedade combinados com ansiolíticos
e um nível aí, uma linha de apoio de psicoterapia. Mas o quadro da doença persistiu, até ele se encontrar com a fé. Foi aí que eu me voltei para a espiritualidade. Eu conversei com um pastor, o pastor me atendeu, conheceu minha história, e a primeira coisa que ele colocou em mim foi que a mudança estava em mim. A fé, ela realmente muda qualquer situação. Segundo dados recentes do IBGE, o Brasil é um país de fé. 92% da população declaram ter alguma religião. Mas a pandemia do coronavírus impôs muitos desafios e limitações aos fiéis. Com isolamento social, igrejas e templos religiosos em todo o país tiveram que ficar fechados. Tem que sempre manter afastado também. Eu não estava me sentindo, para falar a verdade, não estava sentindo bem, né? Incerteza e medo provocaram um aumento de casos de ansiedade e depressão e até de suicídios. Cuidar da saúde mental é fundamental, é imprescindível. É ter um refúgio religioso. E isso faz toda a diferença. As celebrações religiosas passaram a ser apenas pela televisão ou online. Só que no Brasil, 1/4 da população não tem acesso à internet. A igreja ela serve para acolher aquele que está necessitado, para abençoar. Então, não poder orar por uma pessoa que está enferma, não poder ajudar, não poder ouvir uma pessoa que está necessitada no momento, para nós foi muito difícil. Um decreto do governo federal, assinado em março, classificou as atividades religiosas de qualquer natureza como essenciais. Mesmo assim, em muitas cidades do país, as igrejas permaneceram fechadas. Governadores e prefeitos ignoraram o decreto. Para muitos prefeitos, a pandemia foi o trem da alegria, porque aproveitaram as verbas de comprar sem licitação, superfaturaram os equipamentos para poder tirar proveito financeiro. Mas isso está sendo investigado aí, por aí afora. Então isso é desumano, para não dizer criminoso. Eduardo Bravo é presidente da União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos, que representa mais de 50 mil pastores no país. Ele sempre defendeu que as igrejas ficassem com as portas abertas, seguindo as normas de segurança. Porque a pandemia não veio só trazer problemas financeiros para a sociedade e de saúde física. Veio trazer problemas de saúde espiritual, emocional. E a igreja é como se fosse um hospital espiritual. A igreja é um SOS espiritual. Então a pessoa não pode chegar no hospital, o hospital não pode estar fechado. E a pessoa não pode chegar na igreja, a igreja não pode estar fechada. Líderes religiosos estão unidos no propósito de fazer uma abertura responsável dos espaços. Por que abriram as academias? Porque viram que a pessoa precisa se mexer. Espiritualmente é a mesma coisa. Uma pessoa precisa ir num lugar onde ele tem a possibilidade de deixar sua alma ansiar por uma coisa mais elevada. As igrejas e todos os locais de busca espiritual precisam de estar abertos como atividades essenciais. As igrejas sempre foram favoráveis ao funcionamento de acordo com as novas regras de higiene. A missa é celebrada de uma forma rápida e aí é pedido para que as pessoas não fiquem dentro da igreja logo depois, que elas logo possam sair e não fazer nenhum tipo de aglomeração. Para esta infectologista, é possível retomar as celebrações desde que haja segurança. As regras são basicamente manter o distanciamento social, então muitas igrejas, muitos locais onde fazem cultos estão demarcando o espaço para que seja visível para a pessoa que vai entrar na igreja entender onde ela pode sentar, onde ela não pode sentar. 2, o uso da máscara é imperioso e o tempo todo que ela estiver dentro de uma missa, de um culto, de um evento.
Os espaços religiosos que estão abertos cumprem todas essas regras. Só é permitido entrar com máscara. É feita a medição da temperatura e o álcool gel está disponível logo na porta. Os fiéis têm que estar comprometidos com a proteção de todos. Evitar o contato com as pessoas, de dar as mãos, de abraçar as pessoas, ou mesmo de compartilhar, sei lá, o celular, ou compartilhar alguma coisa, algum livrinho para as pessoas poderem ler junto. Em São Paulo, a Igreja Ortodoxa marcou os assentos, só uma pessoa por banco. Eu me senti bem, porque vi que, primeiro, o desejo das pessoas de estarem na igreja continue até mais forte. Tem sido assim em vários países do mundo. Turquia, México, Estados Unidos, Suécia, Arábia Saudita. Mas aqui no Brasil, a realidade é outra. As prefeituras de cerca de 300 municípios ainda não permitem que os fiéis possam frequentar espaços religiosos. Eles têm que se manter fechados. Com isso, alguns prefeitos ignoram os novos protocolos e proíbem o exercício da fé. Em Porto Alegre, capital gaúcha com quase 1,5 milhão de habitantes, o prefeito Nelson Marquesan Júnior liberou os jogos de futebol, supostamente por pressão de um grupo de comunicação, mas não permite que as pessoas frequentem cerimônias religiosas. Se tivesse uma igreja aberta, com certeza eu ia entrar. É essa hora que a gente mais precisa, né? Num levantamento realizado pela Record no Rio Grande do Sul, mais de 87% dos moradores de Porto Alegre acham injusta a volta do futebol, enquanto as igrejas e o comércio continuam fechados. Em Santa Catarina, o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt, permitiu a abertura, mas apenas em dias determinados. Em mais 37 municípios do estado, a proibição está mantida. Outras cidades grandes fizeram o mesmo. Em Minas Gerais, o prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas, mantém a proibição. No estado, são 102 municípios que não podem abrir as igrejas. Poderia ter liberado tudo, né? Eu sinto falta dos cultos. É da palavra que o Senhor revela para nós, né? No estado de São Paulo, são 104 prefeitos que também não autorizaram o funcionamento de espaços de fé, como em Franca. A igreja eu acho que não deve fechar não, né? Está indo para buscar Deus, né? Eu acho que não deveria fechar não. No estado da Bahia, são 48 cidades com a proibição. No Ceará, Juazeiro do Norte, comandada pelo prefeito Arnon Bezerra, é mais um município que mantém igrejas de portas fechadas. Infelizmente a gente se sente de coração partido, né? Por conta de não termos a frequência de praticarmos a nossa crença, né? A nossa religião. Para este cientista político, os prefeitos que mantêm a proibição e querem ser reeleitos devem enfrentar muitas dificuldades. Certamente, nessas eleições de 2020, o recado vai ser dado nas urnas. Prefeitos que se colocam contra, né, a reabertura desses templos e que eventualmente se colocaram a favor da reabertura de outros espaços análogos, quer dizer, semelhantes, certamente vão ser punidos por essas comunidades de fiéis nas urnas. Entre os brasileiros, um levantamento feito pelo Instituto Real Time Big Data essa semana, com pessoas de todo o país, revelou que 61% não concordam com o fechamento de espaços religiosos, 36% apoiam a proibição e 3% não sabem ou não opinaram. Devido a essa pandemia, as pessoas estarem dentro de casa ficaram muito fragilizadas, entendeu? Não poderia estar fechado. A pesquisa também perguntou qual o lugar que apresenta o maior risco de contaminação do coronavírus. Mais da metade, 54% dos entrevistados, responderam que são os bares. 19% as academias. Comércio e igrejas foram citados por 11% das pessoas. As congregações deveriam estar abertas, né? Porque a gente orando, eu acredito que Deus ele pode fazer o impossível.
Sobre o grau de importância da fé para o brasileiro, 41% afirmaram ser muito importante, 31% que é importante, ou seja, ao todo, 72% dos entrevistados admitem ter ligação com a fé. É necessário sim, para a alma da gente, para melhorar a vida da gente, a depressão, essas coisas todas melhora. Né? Ela acalma a gente. A gente tem que ir nas sinagogas, não está conseguindo. Tem muita coisa aberta sem necessidade, né? E Deus é em primeiro lugar. Para Monique, que você conheceu no início dessa reportagem, foi a prática da fé que salvou a vida dela. A minha fé realmente foi a que me deu, que me trouxe a luz. Através da fé eu consegui enxergar um Deus grandioso que poderia me trazer a cura, que poderia me tirar de tudo aquilo. E foi dessa maneira que eu comecei a caminhar. Esses prefeitos dessas mais de 300 cidades, o povo certamente, que é o povo cristão, que é a maioria, 88% do Brasil, vão dar resposta nas urnas. Aliás, você que perdeu o seu emprego, você que foi proibido de ir para a igreja, tomando todas as providências, né? O seu direito de ir e vir foi roubado. E outra coisa, para você analisar os prefeitos, todos os prefeitos, você de Redenção, e vai estar assistindo no YouTube também do estado do Pará, do Brasil, você tem que fazer essa análise. Analisar os prefeitos que compraram equipamentos sem a licitação, né? Os governadores que estão apoiando esses prefeitos, que compraram com 200% acima do mercado o valor de muitos equipamentos, que montaram hospitais de campanha que não funcionaram, tocaram o terror, aproveitaram a pandemia como se fosse o trem da alegria, como foi dito na reportagem. Todo mundo, né, recebeu a autorização do STF, e depois o STF queria recuar e dizer que era o presidente que tinha que tomar providência. Não, eles deram a caneta mágica para os prefeitos e governadores. E isso é um absurdo, esse negócio. Isso é só perseguição religiosa, é só por causa da política. Porque, de repente, esses templos, essas igrejas, né, apoiam outro candidato, às vezes, né, um candidato cristão da própria igreja, e eles não querem perder o voto. Eles não estão preocupados se as pessoas vão se contaminar. Não estão. Eles estão preocupados se as pessoas vão votar neles. Eles estão preocupados com os votos. Essa é a questão. A vergonha. A hipocrisia nesse país durante essa pandemia foi assustadora. Assustadora. Meu Deus do céu. Bom, gente, olha, agora você vai acompanhar que as pessoas nascidas no mês de junho começaram a receber o FGTS emergencial hoje, segunda-feira. Muito bacana. Você acompanha nessa reportagem na tela do seu Cidade Alerta. A fila no banco é longa. A lista de prioridades para o destino do dinheiro também. Alimento, cara. Se sobrar alguma coisa para pagar a conta. Eu dependo desse dinheiro, porque eu estou trabalhando, mas não é o suficiente. Para os trabalhadores nascidos em janeiro, o saque emergencial do FGTS começou a ser liberado para retiradas e transferências no último dia 25. Paredes pintadas, infiltração resolvida, prateleira, spots de luz e suporte da TV novos. Aqui, o saque emergencial do Fundo de Garantia virou uma reforma. Quando o dinheiro foi liberado, Carolina ficou na dúvida entre quitar o financiamento estudantil, o FIES, ou finalmente arrumar a casa, o que já adiava há mais de um ano. Eu optaria pelo FIES, que era uma coisa que eu tinha já o plano de pagar esse ano, mas como eu tive essa opção de postergar essas parcelas, a sala virou minha prioridade. Pessoas que fazem aniversário de fevereiro a maio já tiveram o dinheiro depositado na conta social da Caixa Econômica Federal. Mas os recursos só podem ser usados para pagamento de boletos ou compras pelo aplicativo do banco.
Na próxima segunda-feira, os trabalhadores nascidos em junho também passam a contar com o benefício. A liberação para saques e transferências recomeça em 8 de agosto, de acordo com a data de aniversário. Mesmo que o trabalhador já receba outros benefícios, ele tem direito ao saque desde que tenha saldo em contas ativas ou inativas do FGTS. Algumas pessoas nunca fizeram o cadastro para acessar o FGTS no site da Caixa e talvez no primeiro momento tenham que fazer isso. Mas, de novo, é algo muito fácil de ser feito e é bastante intuitivo. Então, qualquer pessoa vai conseguir fazer sem nenhuma dificuldade. Os saques variam conforme o saldo do trabalhador no fundo de garantia. O limite é de R$ 1.045. Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas mostra que 40% das pessoas pretendem usar o dinheiro para pagar dívidas atrasadas. Compensa porque hoje, por exemplo, nós vemos aqui, em cerca de mais de 350 mil acordos que nós fazemos, mais de 50% desses acordos estão em valores entre 50 e 250 reais. E de dívidas que originalmente tinham valores acima de R$1.000, por exemplo. Sem trabalho desde março, Pedro gostaria de quitar as dívidas, mas sabe que não vai ser possível. A gente pagar dívidas e um pouco fazer alguma compra em casa, comprar algumas coisas que a gente precisa em casa. Olha, gente, durante essa pandemia nós trouxemos aqui matérias interessantes sobre os mitos e verdades, ajudando na sua alimentação, ajudando na sua saúde, porque a alimentação é muito importante, a nossa saúde é muito importante. E o mitos e verdades que você vai ver agora é sobre a gengibre. Isso mesmo, gengibre, mitos e verdades. Essa eu quero ver na tela do seu Cidade Alerta. Que pode ser consumido de várias maneiras e que tem diversos benefícios para a nossa saúde. Ele é um anti-inflamatório, ele é uma planta rica em nutrientes, ele é rico em carboidratos, em substâncias antioxidantes, que pode ajudar sim a combater vários tipos de doenças, inclusive ajudar no combate de células cancerígenas. O gengibre é uma planta da família das zingiberáceas. Chegou ao Brasil por volta do século XVI, trazido pelos portugueses. A planta nem todo mundo conhece, mas pode medir até 1 metro de altura. Possui folhas verdes escuras e tem um caule grosso que fica debaixo da terra. E é justamente o caule subterrâneo que nós aproveitamos. Eu tenho aqui várias formas de gengibre. Em natura, que foi comprado agora há pouco. Esse aqui vocês conhecem, ó, é o gengibre cristalizado. É uma delícia. Tem também o gengibre desidratado. Ó como ele fica assim em pedaços grandes. Desidratado, seco. Tem o gengibre em pó, que é bastante comum. Polvilhar comida assim, gostoso. E o gengibre bastante utilizado na culinária japonesa é esse aqui, o gengibre em conserva. Já comeu num restaurante japonês, né? Tinha o gengibre em conserva, né? E esse do lado aqui que quer um potinho com petisco para mais tarde, tá bom? Agora, qual desses tipos ou formas de gengibre é melhor para nossa saúde? Se a gente quer tirar o máximo proveito do que o gengibre pode oferecer. Você sabe? A melhor forma de se consumir o gengibre é in natura, picadinho, em sucos ou em preparações alimentícias, como saladas, carne, legumes. Sabe aquela receita de vó que todo mundo já fez um dia? Pois é, o gengibre faz parte de uma delas. Quem nunca ouviu, toma chá de gengibre que é bom para melhorar a voz. Será que é mito ou verdade? É mito. O gengibre não faz bem para a voz. Ele causa uma sensação de anestesia. E aí, quando nós estamos com uma voz rouca, e se a gente usa o gengibre, essa região, que é a região da prega vocal, que produz a voz, vai ter uma sensação de que está tudo bem. Você aumenta o esforço vocal. E a sua tendência é ficar mais rouco. Então, fico alerta. Nesses casos, em vez de chá de gengibre, o ideal é buscar ajuda profissional. O que a gente vai fazer com gengibre? Pizza! Suco! Feijão! Molho de macarrão! No frango refogado! No peixe!
Viram só? Nesta casa, o gengibre é idolatrado e não pode faltar de forma alguma. Esse aqui eu comprei esse final de semana. E para o casal que está junto há 41 anos, a paixão pelo gengibre foi, digamos assim, à primeira vista. E adotamos como um alimento saboroso. Além de picante, ele é saudável. Se o gengibre é tão saudável assim, será que quanto mais a gente ingerir, melhor fica a nossa imunidade? Mito ou verdade? Mito! Grandes quantidades de gengibre podem sim ser tóxicas, podem influenciar na ação de medicamentos gástricos e anticoagulantes. Por isso, devemos ter cuidado com a quantidade de gengibre que consumimos diariamente. Gengibre na pizza. E já que a ideia é inovar... Ó, eu tenho gengibre aqui, eu vou colocar o gengibre, sabe onde? No café. É gostoso. Aprovado, gostei. Mas nem sempre essas combinações dão muito certo. Suco de abacaxi com fubá, açúcar e o gengibre. Mas não ficou muito bom, não. Essa receita não deu muito certo, mas tem outras que eu te garanto, ficaram muito saborosas. E você vai poder curtir o passo a passo delas lá no nosso canal na internet. É só acessar r7.com/canal Domingo Espetacular ou aponte a câmera do seu celular aqui para o QR Code que está no canto da tela. Espera aí, ainda tem matéria. Que tal uma refeição completa usando gengibre? Prato principal, sobremesa e até um suquinho refrescante. Quem vai provar que isso é possível é o chefe Guto Medeiros. A gente pode usar o gengibre em receitas quentes, doces, sucos, geleias, no que a sua imaginação te levar. E a gente começa pela sobremesa. É uma cocada cremosa, ela fica ideal para comer com sorvete, ela fica ideal para comer com algum bolo úmido. E o preparo é bem simples, bem rápido, 20 minutos de forno ela vai estar pronta. A receita leva ovos, coco ralado fresco, manteiga sem sal, açúcar, leite condensado e, claro, gengibre. Dentro de uma tigela, tudo é misturado até ficar bem homogêneo. Depois de tudo misturado, vamos colocar o nosso preparo na assadeira. Depois disso, é hora do forno, que deve estar na temperatura média de 180 graus. Quem tem hipertensão não deve consumir gengibre. Mito ou verdade? Verdade, o gengibre tem um poder termogênico muito grande, então pessoas com hipertensão podem ter sua pressão elevadas com consumo grande de gengibre. Chegou a hora do prato principal, frango crocante com chips de gengibre. O chefe tempera a sobrecoxa de frango com ervas, sal grosso, azeite e limão siciliano. Agora nós iremos colocar o gengibre, né, que é a rainha da nossa receita. Vou pegar um pedaço de gengibre aqui, já está higienizado, tá, gente? E vou ralar ele, ó, com casca e tudo. Frango temperado, é hora da frigideira. Sempre com a pele virada para a gordura. Cada lado do frango frita por 7 minutos. Enquanto isso, é hora de preparar os chips. O gengibre deve ser cortado em palitos bem fininhos. Aí é hora de acrescentar açúcar e farinha de trigo. Ele fica bem crocante, ó. E a gente não esqueceu não. Queremos ver como vai ficar esse suco refrescante de gengibre, que além da nossa estrela de hoje, leva hortelã, mel e uma fruta que, dependendo da região onde você mora, pode ter vários nomes. Mexerica, bergamota, tangerina. Agora nós vamos coar o nosso suco. Quem não quiser coar pode tomar ele dessa forma. E olha cada prato bonito.
E tudo com muito gengibre. Ele é considerado um dos melhores chefes de cozinha do mundo. E está toda quarta-feira na tela da Record TV com a nova temporada do reality show Top Chef Brasil. É mais um teste de fogo. O Top Chef nessa temporada está pegando fogo, os competidores são ainda melhores e mais fortes do que eram na competição na temporada passada. Que tal lançar um desafio para ele? Será que ele consegue fazer uma receita usando apenas gengibre e outros 3 ingredientes? O Felipe resolveu preparar um vinagrete. Para começar, ele rala o gengibre. E aqui ele já dá uma dica bem importante. O gengibre vai soltando um caldinho, ele vai pingando aqui, a gente vai usar ele também para fazer a bela vinagrete. Depois é hora de espremer o limão. O azeite e a mostarda vão sendo colocados aos poucos. A mostarda funciona para dar sabor, mas também para ajudar a emulsionar esse molho, que é ele ficar uniforme. Moleza, né? E aí, ó, o segredo é a gente ir fazendo aos pouquinhos. Você vai com uma mão despejando o óleo, com a outra batendo a emulsão. Tá ficando com uma cara boa esse vinagrete. Vinagrete pronta. Vai ficar aqui então o convite. Quarta-feira, 10h30 da noite, Top Chef Brasil. É da mãe que Marcos herdou muitas das receitas que ele prepara hoje em dia. Eu e minhas irmãs temos tentado recuperar as receitas dela, porque ela não deixou nada por escrito, porque ela tinha tudo de memória. Muitas dessas receitas Marcos tem conseguido recuperar. E ele faz questão de registrar tudo e postar na internet. Filho de japoneses, o empresário vai ensinar a gente a fazer um prato dos seus descendentes. Essa conserva é um dos pratos clássicos da cozinha japonesa. Para isso, ele vai usar 300 gramas de gengibre. Para limpeza do gengibre é muito fácil. Você pode usar uma colher ou a costa de uma faca e você raspa, olha, tá vendo? Depois, ele corta o gengibre em lascas e leva para o fogo. Vamos dar um rápido cozimento nela, tá? Aí, nós vamos levar ali depois na torneira para cessar esse pré-cozimento aqui e resfriar. Gengibre pronto, é hora do tempero. Aqui nós vamos utilizar uma xícara de vinagre de arroz. Vamos colocar 5 colheres de açúcar, tá? Uma colherinha de sal. E assim que ferver, a gente desliga. Muita gente que faz dieta usa o gengibre. Mas será que ele ajuda a emagrecer? Mito ou verdade? Verdade. O gengibre tem poderes termogênicos que ajudam sim na queima de calorias. Depois de ferver, o Marcos adiciona um corante alimentício para dar uma corzinha na conserva. Eu já deixei reservado um vidro com água quente para esterilizar, tá? Agora é só colocar aqui dentro, ó. Mas atenção! Para fazer essa conserva, o ideal é que o gengibre esteja bem fresco. Depois de 3 dias na geladeira, chegou a hora de saborear o gengibre em conserva. Agridoce e bem suave, né? Uma delícia, gente. Obrigado pelo prestígio da audiência. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.